Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje, depois de refletir sobre a surdez do rei Saul, darei a resposta à pergunta 836 e a nova pergunta do dia. Surdez é uma coisa boa ou ruim? Normalmente pensamos na surdez como uma deficiência, algo que não ajuda muito a pessoa. Mas já pensou que existe um sentido positivo, como também um sentido negativo da surdez? Vamos observar isso pensando sobre o rei Saul, no Antigo Testamento. O juiz Samuel convocou o povo de Israel para a coroação do seu primeiro rei, Saul. Deus atendeu o pedido do povo e escolheu esse homem da tribo de Benjamim. A maioria ficou feliz e gritou, "Viva o rei!" O relato continua em 1 Samuel capítulo 10, mas alguns homens malignos disseram, "Como poderá este homem nos salvar?" E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Como o novo rei reagiu a essas ofensas? O mesmo versículo diz, "Mas Saul se fez de surdo." Nisso ele mostrou humildade, uma característica que Samuel elogiou algum tempo depois em 1 Samuel capítulo 15. Saul se fez surdo para não se preocupar com a opinião do povo e prosseguiu na sua missão de serviço, como Deus havia chamado. Ele ouviu a voz do Senhor e ignorou os homens que se opuseram a ele. É lamentável observar que essa atitude boa não durou. Em outros momentos, Saul se mostrou surdo em relação às palavras do Senhor. A desobediência dele em 2 campanhas militares foi motivo de Deus decidir não estabelecer a dinastia de Saul. Pode ver os relatos em 1 Samuel capítulos 13 e 15. A humildade do início do seu reinado sumiu e Saul ficou mais preocupado com a opinião do povo do que com a vontade de Deus. Ele queria ser honrado diante do povo. 1 Samuel 15, versículo 30. Ficou indignado quando Davi recebeu mais destaque do que ele. 1 Samuel capítulo 18. Saul ouviu a voz dos homens e ignorou a voz de Deus. Existem situações nas quais a surdez intencional seja boa. Não devemos priorizar a opinião popular nem tomar decisões para receber honra. Quem imita o amor de Deus não será facilmente ofendido, como Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Por outro lado, aquele que se entrega à ambição egoísta e se compara com os outros demonstra falta de entendimento e atitudes destrutivas. Devemos ignorar a voz de pessoas carnais. Mas quando Deus fala, devemos manter os ouvidos abertos e atentos. Quem se mostra surdo nesses momentos garante sua própria destruição. Jesus falou dos ouvintes obstinados quando ele disse em Mateus 13, versículo 15, "Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados." Em contraste, Jesus elogiou os discípulos que ouviam. Ele disse em Mateus 13, versículo 16, "Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem." Nós também devemos ouvir a voz do Senhor. Como nós respondemos ao convite repetido por Jesus várias vezes? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Pergunta 836. Qual discípulo negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar 2 vezes? Alternativas. A. Judas Iscariotes. B. João. C. Pedro. Ou D. Tomé. A resposta certa, alternativa C. Foi Simão Pedro que fez isso. Diz em Marcos 14, versículo 72, e no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Resposta certa, alternativa C. E a pergunta 837. Verdadeiro ou falso? Paulo afirma que a palavra de Cristo deve habitar ricamente nos crentes, resultando em louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Surdez pode ser uma coisa boa, quando não nos preocupamos com opiniões de outras pessoas, mas focamos realmente na vontade de Deus. Ou pode ser uma coisa muito ruim, quando nós tapamos os ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.